Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por iniciação do anjo, vamos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje somos chamados a celebrar a memória de São Barnabé, apóstolo. Como bem sabemos, não faz parte do número dos 12, mas, segundo a tradição mais antiga existente, se fala que ele estava entre o número dos 72 discípulos de Jesus. Escutemos o Evangelho, meditemos um pouco o texto do Evangelho, depois meditemos um pouco daquilo que se sabe da história de São Barnabé e do que podemos também imitar para nós. O Evangelho é segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado que entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tenhamos em conta que este evangelho é justamente colocado aqui porque é o discurso que Jesus faz aos 72 discípulos. E entre eles estaria, como dissemos, Barnabé. Este texto já meditamos o ano passado, não na festa de São Barnabé, mas nos evangelhos dominicais, porque até então era o que meditava convosco. E o que o evangelho chama a atenção para nós? Primeira coisa que devemos de ter em conta é que os discípulos devem de anunciar caminhando, não estando parados. O anúncio se faz ao longo do caminho. Não podemos ficar fixos, por assim dizer, em um único ponto, achando que somente isso será o suficiente para a evangelização, para a missão que o Senhor nos dá. E o que Jesus nos pede neste Evangelho? Um sim generoso. Nada mais que isso. Não quer que tenhamos dinheiro, que tenhamos capacidades ou grandes forças, mas o nosso sim generoso para Ele, o estarmos com Ele, o recebermos dEle, de graça, tudo o que Ele quer nos dar, para que também de graça nós demos aquilo que o Senhor nos confia. E muda assim a nossa concepção, a concepção econômica da vida que hoje temos, onde eu te dou isso e você me dá aquilo, onde eu te ensino tal coisa e você tem que me dar um retorno. Nós devemos de viver nesta gratuidade,
recordando que a única recompensa que devemos de querer é Deus mesmo, não dinheiro, não as coisas, mas sim o próprio Deus, não as coisas mundanas, não reconhecimento, aplausos, não, o próprio Senhor Deus. O que Ele me dera mais é, será acrescentado, é lucro, é vantagem, mas não devo de esperar isso, devo de querer realmente o Senhor Deus. E temos agido assim como o Senhor nos pede, temos dado o nosso sim generoso a Ele, temos mudado a nossa concepção econômica, buscando somente Deus como o nosso tesouro. Temos agido de forma gratuita na evangelização, no amor que Deus nos pede aos demais, para que possamos realmente ser um modelo de Jesus para os demais. E Jesus nos encaminha com 4 coisas: curar, ressuscitar, purificar e expulsar. E recordemos uma vez mais aquilo que já meditamos. Como podemos curar os doentes, Padre? Recordemos a enfermidade da alma. Nós podemos ajudar o Senhor a curar as enfermidades da alma. Ressuscitar os mortos, ou seja, retirar aqueles que estão na morte do pecado e trazê-los de volta à vida de Deus. Purificar aqueles que estão com a lepra do pecado em si, de tal forma que estão deformados e não se encontra mais ali uma imagem sensível, visível de Cristo nestas almas. E expulsar os demônios. Expulsar tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, toda ação diabólica da vida dos demais. E o temos feito? Temos realizado a missão que o Senhor nos encaminha? E Ele pede o que tudo aquilo que pede que não tenhamos, que não nos aprisionemos de coisas mundanas, é para que nos fixemos, nos apeguemos somente a Ele como nossa única segurança na evangelização, na missão que Ele nos confia. E por fim, quando encerra o Evangelho, mais uma vez o Senhor diz que devemos desejar o shalom, a plenitude das graças messiânicas aos demais. Se a pessoa não for digna, retornará a nós. Se a pessoa for digna, Deus realizará a obra na pessoa. E o temos feito, desejado bem a todos. O Salmo nos diz: o Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. O Senhor faz realmente conhecer este poder salvador, mas através de nós, que nós temos anunciado a todos este poder salvador de Deus com as nossas vidas, ao ponto que as pessoas possam dizer que, como Barnabé, somos homens e mulheres de fé, e transmitimos a força do Espírito Santo em nós. Por fim, a primeira leitura. Naqueles dias, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir.
Vemos aqui um pouco da história de Barnabé. Seu nome, segundo a tradição, era José. Passou a ser chamado Barnabé por causa de ser um homem bom, por isso, filho da consolação. E que temos o conhecimento dele. Ele vai morrer em Chipre, sua terra natal, tendo passado por Jerusalém, evangelizado provavelmente em Roma antes de Paulo. Ele, ao final de sua vida, volta a Chipre e se torna o primeiro bispo de Salamina, que era a capital do mesmo. E ali, Barnabé o que fez? Barnabé passou a evangelizar, inclusive nas sinagogas. Continuou falando o nome do Senhor Jesus, anunciando a fé na Santíssima Trindade. Ele, conhecendo São Mateus, teria recebido da própria mão de São Mateus o seu Evangelho. E era o único livro que tinha à sua disposição para evangelizar a todos e converter tanto judeus quanto pagãos. Ele foi aquele que acolhera Paulo, como bem ouvimos no texto, sem medo. Foi enviado para acolher a Paulo e levou a missão, a aprender a missão, e depois, com humildade, cede o protagonismo a Paulo, vendo que o Senhor chamara Paulo para este protagonismo na evangelização. Não sente ciúme, mas simplesmente se coloca no lugar ao que Deus lhe chamou. Também está presente no momento em que, por primeira vez, todo o povo que acreditava em Jesus é chamado de cristão em Antioquia. E o que ouvimos dele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Recordemos os dons que o Espírito Santo nos dá. O primeiro é a fé, que o Espírito Santo, que é o segundo dom, ou primeiro dom, nos faz crescer, conforme nós nos relacionamos com ele, conforme nós nos relacionamos com a Santíssima Trindade. E o quanto temos vivido, irmão e irmã, este relacionamento com o Espírito Santo, esta intimidade com ele, ainda devemos de ter presentes, segundo a tradição antiga, como morre Barnabé. Barnabé é perseguido então pelos judeus, ali do Chipre. E no sábado é retirado da sinagoga que estava evangelizando e levado, apedrejado, e queriam assim reduzir o seu corpo a cinzas. Colocam em uma chapa, esquentam de um lado, de outro, porém, com todas as feridas, depois disso Barnabé vai morrer e seu corpo ainda não foi desfeito. Segundo uma antiga tradição, São Marcos Evangelista, recolhe num lençol à noite, às escondidas, o corpo de Barnabé e o leva para uma caverna, junto com o Evangelho de São Mateus, este mesmo que havia recebido das mãos de São Mateus. Ali é colocado, escondido, depois de alguns séculos, no século IV, São Barnabé começa a aparecer a alguns cristãos e relata onde estão os seus restos mortais e realiza inúmeros prodígios para o povo cristão. Então pegam os seus restos mortais e começam a devoção a São Barnabé, que continuou exercendo esta missão de evangelização através também dos milagres que o Senhor permitira realizar por sua intercessão 4 séculos mais tarde. Então vemos deste apóstolo aquilo que devemos de também nós viver, sermos fiéis ao Evangelho de Jesus, anunciarmos, termos esta vida em união com o Espírito Santo como Barnabé teve e realizarmos as missões que o Senhor nos confia. Mas o quanto temos tido, por primeiro, a intimidade com Deus, o quanto temos realizado a missão que o Senhor nos envia a realizar, sem medo, sem temor. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, Rainha dos Apóstolos, interceda por cada um de nós.
e nos ajude a vivermos verdadeiramente a intimidade com o Espírito Santo, com a Santíssima Trindade. E, assim, nesta intimidade, cada vez mais crescendo na fé, iluminados pelo mesmo Espírito, possamos viver como modelo do Evangelho, assim como São Barnabé, e que possam dizer de nós também, homem e mulher bom e cheio de fé, e que possamos assim evangelizar a todos à nossa volta, para que, levando o nome de Jesus, o nome de Deus a todos, possamos também nós, através da missão que o Senhor nos confia, merecer um dia a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.